Então, vamos começar aqui com o bolsinho cristal. Então, eu pego aqui o plástico, o viés eu vou dobrar aqui ao meio, vou encaixar aqui na largura de 15 centímetros, coloco aqui o plástico entre o meu viés e vou na máquina e vou passar um pesponto aqui rente à bordinha para segurar o plástico aqui dentro do meu viés. Passei o viés aqui no meu plástico cristal. Agora, vou pegar aqui o bolso grande, né? Pego duas partes, coloco avesso com avesso. Posiciono o bolsinho aqui sobre as duas partes. E vou para a máquina e vou passar uma costura de segurança em toda a volta do meu bolso grande, tá? Passo a costurinha de segurança em toda a volta. Depois de ter passado a costurinha de segurança, vou colocar aqui do meu lado esquerdo, né? Desse lado aqui, eu vou aplicar o viés também. De que forma que eu aplico esse viés? Eu abro ele e passo aqui na máquina com a margem de costura de meio centímetro, que vai ficar bem em cima aqui dessa marquinha essa marquinha dobrada, tá? Então, aqui para mostrar melhor como eu prego esse viés, então eu abri ele, né? Passei a ferro e preguei aqui com a margenzinha de meio centímetro, tá? Então, eu vou tombar ele aqui para trás. Vou dobrar ele aqui até aqui onde começa meu tecido. E depois dobro novamente para cobrir essa minha costurinha aqui, tá? Daí, eu venho aqui pelo lado direito e vou passar aqui um pespontinho rente à borda. Que daí ele já fixa o viés e cobre a costurinha que ficou atrás. E essa parte aqui vai ficar perfeitinha e retinha, tá? Finalizei aqui o bolso grande que vai do nosso lado direito da peça, né? Passei o pesponto aqui rente à borda do meu debrum. Então, essa aba aqui a gente pode reservar. Agora, vamos fazer essa aba que vai o elástico porta-canetas, tá? Então, a gente pega aqui tecido. A parte que foi 2 vezes a entretela, a gente vai usar agora. Essa parte que foi só uma vez, a gente pode reservar. Então, a gente vem aqui. Vamos precisar da fita dupla face, tá? Então, aqui a parte do limite do acetato, a gente vai riscar 2,5 aqui e 2,5 aqui, então são 5 centímetros. Então, a gente passa aqui um traçado com 5 centímetros. Então, aqui a gente vem com a régua. Então, até aqui vai o meu acetato. Então, eu sempre costumo cortar ele um pouquinho maior, né? Então, eu vou pegar e vou colocar agora a fita dupla face. Se você estiver usando acetato de uma pasta, tem sempre o lado liso e o lado áspero. Eu vou colocar a fita dupla face aqui do meu lado liso, tá? Então, eu vou pregar aqui o acetato nessa parte. Então, eu vou colar com a fita dupla face. Coloquei a fita dupla face, já tirei a película e agora eu vou colocar o meu acetato. Então, eu posiciono aqui retinho, com o risco que a gente fez. E fixo
o meu acetato. Agora, a gente vai pegar aqui o nosso molde. E aquela partezinha de entretela que a gente tinha cortado a parte, a gente vai fixar aqui aonde vai o nosso elástico. Então, a gente põe aqui bem certinho, né, a altura, e aqui vai ser onde eu vou fixar essa entretela, que é para não prender na máquina de costura a hora que a gente for colocar o elástico. Então, a gente coloca a nossa entretela nessa parte aqui. Então, eu vou fixar também com a fita dupla face. Então, já fixei aqui também a entretela na parte de trás. E agora, a gente vai fazer a marcação aonde a gente vai posicionar a nossa régua, essa réguinha aqui. Então, atrás dela, a gente vai colar também a fita dupla face para fixar aqui. Então, aqui tá a parte superior, né, do acetato aqui, 5 centímetros, a gente pode até dobrar aqui, que vai ser aqui onde a gente vai posicionar novamente o nosso molde, certo? E aqui a gente faz a marcação onde vai ser colocada a nossa régua, tá? Então, aqui tá a parte dobrada, né? Fiz a marcaçãozinha aqui, aonde vai ser colocada a minha régua. Então, eu venho aqui com a parte superior da minha régua, né? Então, a gente fez a marcaçãozinha aqui dos centímetros. Então, a parte superior seria essa daqui, né? Então, eu coloco ela aqui. Que aqui vai ficar o meio do meu elástico, tá? Nessa marcação, né? Não vou fazer essa marcação aqui porque não tem necessidade, mas... Então, pra gente entender o posicionamento aqui, eu coloco ela de ponta cabeça, assim, com essa parte superior, porque a gente vai virar a nossa peça agora. E ele vai ficar certinho, né? Ó, aqui a parte arredondada, a gente vai virar pra pregar o nosso elástico aqui. Tá? Então, aqui eu tô usando uma agulha de crochê, tá? Eu vou usar o cabinho pra gente fazer o espaçamento. Então, eu coloco o ponto da máquina bem apertadinho, o máximo que der. A minha aqui deu 0,5. E vou costurar. Vou e volto em linha reta até o final. Daí, eu pego a minha agulha de crochê e puxo o fio, tá? Pra facilitar depois a hora de cortar. Agora, eu sigo reto com a linha, com o risco ali da minha régua. Costuro até o final e volto em retrocesso. Agora, com a minha agulha, eu puxo novamente o fio. E agora eu vou fazer tipo uma marcaçãozinha. Ó, eu puxo o meu elástico até a linha anterior ali, tá vendo? E aí, eu vou costurar novamente em linha reta com o próximo risco. Aqui o processo sempre vai se repetir, tá? Então, você costura em linha reta sobre o próximo risco, arremata no final, levanta o pezinho calcador e puxa o fio, tá? Pra facilitar depois. Coloca o cabinho da agulha de crochê até a linha anterior, posiciona retinho o pezinho calcador e costura novamente em linha reta até o final, até encostar na régua e volta em retrocesso. A gente vai repetir esse processo até o final. Depois que você pega a prática, é bem facinho de fazer. Sempre lembrar de puxar o fio, né? E agora é só fazer até o final a mesma coisa. Eu aprendi esse método com a Indira Bizarelli, do estojo tipo K, projetinho gratuito dela que tem no YouTube. Então, assim, fica muito retinho, tá? O porta-lápis, ele vai ficar super retinho, seguindo essa régua de baixo. A gente fixa ela
com a fita dupla face e facilita bastante, o trabalho fica perfeitinho. E a gente coloca assim, de ponta cabeça, porque daí o acabamento fica embaixo e depois, a hora que a gente cortar os fiozinhos, não fica o fiozinho aparecendo na parte superior, tá? Ele vai ficar muito legal, vai ficar bem retinho. E o espaçamento, o buraquinho, né? Que pra pôr o lápis depois, todos ficam bem certinho do mesmo tamanho, tá? Eu gostei bastante dessa ideia e eu aplico em todos os meus estojos e agora também nesse case para agenda. Então aqui acabou arrebentando o fio, o que pode acontecer, né? Por ter o acetato, a gente está costurando em cima do acetato, tá? Então isso é normal acontecer. Então parei a gravação e recomecei aqui em outra posição para mostrar o final como eu faço. Porque essa puxadinha com a agulha, o espaçamento ali que a gente faz com a agulha de crochê, a gente só faz onde tem a marcação de 1 centímetro, tá? Tanto que no começo ali onde tem 1,25, eu deixei reto sem usar a agulha de crochê. E agora aqui no final, também a gente não vai utilizar, não vai fazer o espaçamento, tá? Ó, observe aqui, eu faço reto, vou até o final, esqueço de puxar o fio e costuro reto. Então, sempre é importante puxar o fio porque vai facilitar bastante na hora de cortar o excesso, tá? Finalizei aqui a costura, aparei o excesso de fio e agora a gente vai retirar aqui a nossa régua. Eu sempre deixo aqui colado num pedacinho de acetato, que dá para aproveitar mais uma vez a cola da fita dupla face. Então, a gente vem aqui com o nosso... a parte de forro, a gente vai colocar aqui avesso com avesso. Colocar também umas fitas dupla face aqui para segurar esse tecido, tá? Depois disso, vamos passar aqui uma costura em cima do risco que a gente já tinha feito antes de pregar o nosso elástico, tá? E depois vamos pregar o viés da mesma forma que a gente fez no nosso bolso. A gente abre aqui, pode passar ferro para ele ficar abertinho, né? E vou pregar aqui, na parte superior aqui não precisa, só aqui nas laterais e aqui na parte arredondada embaixo, tá? Então, a parte superior não precisa colocar. Então, a gente vem aqui e passa também com a margem de costura de 0,5 centímetro, tá? E depois dobra até, né? Depois de feito, daí a gente faz da mesma forma que a gente fez no bolso grande. Dobra até ali o tecido e dobra para trás e rebate a nossa costura rente à borda aqui pelo lado direito. Eu vou fazer essa etapa e volto para mostrar como ficou. Costurei aqui o viés em volta, deixando apenas aqui a parte superior sem. Então, agora a gente vai fazer a marcação aqui da costura, aqueles 2,5 centímetros a partir da borda, tá? Então, a gente vem aqui pelo lado do avesso. Né, aqui pelo lado do avesso e marca 2,5. Com a caneta que apaga ou com o giz você faz a marcação. Então, a gente vai pra máquina, dobra aqui, né, vinca bem e vai passar uma costurinha bem rente aqui à borda, tá? Costurinha de pesponto. Essa costurinha vai servir para ele ficar assim moldadinho para encaixar sobre a nossa agenda, tá? Então, aqui a gente vai passar a costurinha pelo lado
de trás da nossa peça. Fiz a costurinha aqui na parte superior da nossa aba porta-canetas e vou reservar essa parte agora. Vamos fazer agora o bolsinho pequeno. Então, a gente pega aqui avesso com avesso, né? Tecido avesso com avesso. Se você quiser, você pode passar uma costura de segurança em toda a volta, mas não tem necessidade, tá? Faça se você achar que precisa. Então, aqui a gente vai aplicar viés, na parte que diz viés no nosso molde, né? Que é na borda lateral direita. Aplico o viés como eu apliquei no nosso bolso maior. Passei o viés aqui no meu bolso pequeno, agora eu vou fazer o nosso bolsinho com zíper. Então, a gente pega aqui as duas partes, né? Pego também o acabamento, que são aquelas 4 partes pequenininhas, e vou pegar o meu zíper também. Aqui já posicionei o cursor no meio, né? O zíper tem 13 centímetros e eu vou aplicar aqui o acabamento nas pontas. De que forma que eu faço? Coloco aqui tecido direito com direito e o zíper no meio, tá? Vou na máquina e passo aqui uma costura de 1 centímetro. Se você quiser fazer a marcação aqui, pode fazer, tá? Gosto sempre de deixar de 1 centímetro pra ter essa sobrinha de zíper aqui pra dentro. Faço isso dos dois lados. Fiz o acabamento aqui nas duas pontas. Agora, a gente vai posicionar. Aqui a gente dobra ao meio, marca o centro, né? Aqui a parte superior, onde diz zíper, tá? A parte que tem 15 centímetros, a gente vai dobrar ao meio. Fazer um piquezinho, tá? E o zíper, a mesma coisa. O zíper fechando aqui pro lado esquerdo, eu dobro e faço uma marcação aqui na parte de baixo. Só que o zíper eu não faço pique, tá? Eu sempre gosto de marcar com um giz. Então, marquei aqui. Então, eu vou pra máquina. Vou passar aqui uma costurinha. Bem rente à borda, tá? Primeiro, pra fixar esse zíper. E depois, eu venho aqui com a parte de forro. Coloco direito sobre direito. E aí, sim, eu vou passar uma costura com calcador de zíper, tá? Pra fixar as duas partes juntas. Aí, eu vou tombar as duas partes pra trás. E fazer o pesponto aqui rente à minha borda, tá? Eu vou fazer essa etapa e já volto. Fiz o pesponto aqui nessa parte inferior, agora a gente vai aplicar o viés aqui na parte superior. Eu venho aqui pelo direito e com o pezinho calcador de zíper, vou passar aqui uma costurinha, tá? Costurei aqui o viés na parte superior do meu zíper e essa parte agora eu reservo por enquanto. Vou pegar uma das partes que restam do bolso grande. Vou posicionar o meu bolso menor aqui na parte superior, deixar paralelo com a borda superior e paralelo aqui com a borda lateral esquerda. Vou na máquina e passo uma costurinha de segurança apenas aqui nessa parte de baixo do meu bolsinho. Aqui você pode estar fixando com alfinete ou com grampinhos para não sair do lugar, tá? Fixei aqui o meu bolsinho menor na parte do bolso grande, né? Aí, eu vou pegar agora um bolsinho com zíper. Vou dobrar o viés aqui na primeira marquinha que ele tem, tá? Aquela marquinha que ele já vem de fábrica. Dobro pra trás, aqui não importa se cobrir ou não a costura, tá? Porque a gente vai pregar ele aqui nessa parte aqui, que a gente acabou de costurar o bolsinho. Então, a gente vai colocar
sobre esse bolsinho, ele tem que cobrir essa costura, tá? Pra não escapar o meu bolsinho ali, ó, aqui. Então, aqui, se ele vier um pouquinho pra cima, não tem problema, porque essa parte, eu já fiz ela um pouquinho maior. Eu fiz ela 1 centímetro maior, então, aqui pra depois encaixar na nossa parte principal, ela tem essa sobrinha. Então, se tiver que subir um pouquinho aqui, né, um meio centímetrozinho, não faz mal, tá? Então, daí você posiciona ele ali e vai passar um pesponto aqui rente à borda superior e outro pesponto aqui rente à borda inferior. Eu vou fazer essa etapa e já volto. Alterei aqui a medida do nosso bolsinho com zíper. Em vez de 13,5 a altura, deixei 14,5, para ele ficar bem certinho aqui, tá? Para você não ter problema na hora de pregar. Então, daí você encaixa ele certinho aqui, que ele vai cobrir essa parte que a gente costurou. Então, aqui eu já preguei o nosso viés, tá? Fiz a costurinha rente aqui a borda inferior e aqui a borda superior. Peguei, prendeu os dois bolsinhos. Agora, vou pra máquina, eu coloco aqui avesso com avesso. E vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa borda da direita. Se quiser, pode passar em toda a volta, tá? Depois de feito isso, a gente prega novamente o nosso viés. Da mesma forma que fizemos na outra parte, no outro bolso maior, tá? Finalizei aqui esse bolso, né? Fiz o pesponto aqui no meu viés. Agora, a gente vai montar a nossa peça.